e fiquemos com Deus para decidir os rumos do nosso país, da nossa região. Meu muito obrigado. A seguir, para uso da palavra, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, autoridades, senhores presentes. O presidente, quando assumiu, nós estávamos ainda em transição, não indicou ninguém, deu liberdade para indicar todo mundo, mas me chamou um dia na sala dele e me apresentou o Coronel Menezes. Foi a única pessoa que me indicou, que mostra o grau de compromisso dele com a região. Chegou para mim e disse: Paulo, quero que você conheça alguém aqui, é importante, a região é importante, tem uma dimensão estratégica para o país. E nós mesmos, quando queremos dizer que algo é grande, nós dizemos que tem dimensões amazônicas. Então, a Amazônia para o Brasil, e o presidente usa isso sempre quando estamos conversando, em qualquer circunstância, ele diz sempre: a Amazônia é nossa, a Amazônia é do Brasil, a Amazônia não é do mundo ou dos estrangeiros, ela é primeiro do Brasil. Cabe a nós traçarmos o futuro dessa região. E, evidentemente, nós, como bons brasileiros, não vamos derrubar nada que é bom para o Brasil. Nós temos que construir alternativas melhores para todas as regiões do Brasil. Mas não podemos derrubar o que existe. Nós temos que preservar o que existe, estimular o que existe e imaginar futuros diferentes e melhores. Os americanos fizeram de um deserto uma capital de entretenimento, que é Las Vegas, por exemplo. Ora, nós temos recursos nessa região que, como diz o presidente sempre, nenhum outro país tem, de minérios, de gás e principalmente de biodiversidade. Então, em cima dessa base que está aí, nós temos que imaginar um futuro ainda mais grandioso, onde tenhamos biotecnologia, onde tenhamos biofármacos, bioquímica, onde tenhamos remédios com base em medicina e que, finalmente, Manaus seja a capital mundial da biodiversidade. Como diz o presidente, parafraseando o que ele diz para o país, eu diria para a região, o Amazonas tem coisas que ninguém mais tem no planeta. Então, é natural que lá de fora olhem e queiram falar sobre como nós devemos tratar a Amazônia. Mas, na verdade, nós sabemos que uma árvore viva pode valer muito mais do que uma árvore morta. Nós sabemos que nós temos riquezas que podem ser preservadas, mas transformadas em recursos materiais e progresso para a região. Nós sabemos como fazer isso, nós podemos fazer isso. Isso não é um deserto, isso é uma fonte inesgotável de recursos. Então nós podemos, com inteligência, criar riqueza preservando a natureza, e é o que nós faremos. A nossa equipe, desde o início, com essa designação do presidente, antes de nomearmos qualquer outro órgão que não fosse aquele grupo de secretários especiais, já começou a trabalhar com o Coronel Menezes lá, o Carlos Costa, nosso secretário especial, e buscando justamente esse horizonte de maior produtividade, porque há coisas aqui que ninguém mais tem condições de fazer. Só nós temos condições de fazer nessa região coisas que ninguém mais no mundo tem condições de fazer. Inclusive, no limite, lá na frente, eu numa discussão com os americanos, falando sobre a necessidade de nos aproximarmos e trabalharmos juntos, não negociando só por isso aqui, por aquilo ali. Eu deixo você entrar o trigo se você deixar entrar minha autopeças. Eu deixo você entrar com etanol se você deixar entrar o açúcar. Isso é pequeno, é menor. Em algum momento eu chamei a atenção do negociante deles. Nós temos que negociar maior ainda. Por exemplo, acordos comerciais onde nós reconhecemos, ao contrário de outros grandes países que comerciam também conosco, mas que não reconhecem patentes, não reconhecem franquias,
direitos de propriedade. Nós, brasileiros, somos parceiros naturais dos americanos. Mas queremos saber se eles também reconhecem o direito de propriedade ao oxigênio, que nós produzimos oxigênio para o mundo. Nós devíamos ter aqui não só as estradas, que nós vamos ter, sim, temos que ter a Transpacífica, saindo pelo Acre, pelo Peru e nos despejando nos mercados, nos maiores mercados, pelo Acre, por Rondônia, e atravessando o Peru e nos despejando nos mercados globais. E não só também lá em cima, na Guiana, chegando a Guiana através de Roraima, não só esses investimentos convencionais, e tem dinheiro para isso no mundo inteiro. Nós somos a Davos, nós somos a Washington, e o que mais tem no mundo são recursos de grandes organizações, como o New Development Bank, World Bank, a IFC, o próprio FMI, todos querem financiar projetos transnacionais. Então, se nós e o Peru queremos conectar, há dinheiro para isso. Se nós queremos nos conectar com a Guiana, por causa do mercado de gás, e também para diminuir, aumentar nossa influência geopolítica na região e diminuir o isolamento da região norte, há recursos também para isso. Mas muito além desses investimentos tradicionais de infraestrutura, nós temos que ter, por que não, em Manaus, uma capital também mundial de negociação de carbono, de bolsa de valores, onde se negociam mercados que hoje aparecem intangíveis, mas são recursos. Nós temos água, nós temos oxigênio, e isso tudo tem valor econômico, enorme valor econômico. Isso nós podemos criar. Então, aqui no Amazonas, um centro mundial de sustentabilidade, um centro mundial de biodiversidade, e, ao mesmo tempo, criando riquezas com uma nova visão de um futuro diferente. Porque não pode haver muito futuro se dependermos apenas... Você veja, nós subexploramos esses recursos por falta de definição de direito de propriedade, o direito de exploração dos recursos econômicos que tenhamos. E, por outro lado, tendo toda essa riqueza, nós vamos viver só de diferença de impostos, só porque tem uma diferença de impostos. O ideal é que o Brasil todo fosse uma enorme zona franca, que os impostos fossem baixos e que nós fôssemos uma economia de mercado realmente e que pudéssemos fechar esse gap e responder a esse enigma que o presidente sempre disse, que como é que pode um país tão rico em recursos naturais não ter ainda saído da miséria e ter uma parcela importante da população na pobreza. Isso é por nossa incapacidade, governos passados, de definir esse direito de propriedade, de definir a capacidade de recursos, marcos regulatórios adequados, abrir oportunidade para investimento, proteger a propriedade privada para que esses recursos possam ser usados. Agora, acima de tudo, respeitando essa riqueza natural imensa que tem que também ser preservada, que é essa força da selva. E eles gritam entre eles toda hora, selva, selva, selva. Eu acho isso ótimo. E isso mostra o compromisso que eles têm com a selva. Tá certo? É isso. Então, eu acho que eu senti muito rapidamente essa importância. Quem vive em São Paulo e Rio tem só a visão. Para São Paulo e para Rio, está ok, vender um Fusquinha feito se vendia a $60 mil para o norte e para o nordeste, quer dizer, realmente explorando o povo brasileiro, não é? Com cartéis, inclusive durante boa parte da vida econômica recente, nós industrializamos uma boa parte do país, explorando, entre aspas, o resto do país. Os preços eram tão altos desses produtos que dava para o CIP fazer controle de preço, dava para botar impostos altíssimos, ainda sobrava dinheiro para os metalúrgicos lá em São Paulo pagarem 10 vezes o salário médio do Brasil. E eles se acostumaram com essa proteção e acham que é de proteção que se vive. E depois querem negar a algumas regiões do Brasil que vivam sem aqueles impostos abusivos. Então nós todos temos muito a aprender das experiências de vida dos outros. Uns estão com impostos demais, os outros podem estar sobrevivendo justamente por falta de uma vocação explorada economicamente da forma correta, podem estar vivendo de diferença de imposto. Agora, a certeza vocês podem ter que nós vamos preservar a força das regiões brasileiras. Nós vamos preservar a força. Nós vamos adicionar futuros possíveis. Mas nós não vamos atingir a essência e o coração econômico das regiões brasileiras e principalmente dessa região. Esse é o compromisso que vocês têm conosco. Eu agradeço a bancada do Norte
que têm votado conosco, que têm nos ajudado nas reformas. Você sente essa força lá e nós precisamos dessa força para fazer as reformas que estamos conduzindo. Muito obrigado e tenham a certeza de que nós temos compromisso com o sucesso e a prosperidade da região. Neste momento, o presidente da República assina os seguintes atos. Decreto que dispõe sobre o Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia. E decreto que aprova o regulamento do serviço de retransmissão de rádio na região da Amazônia Legal, ancilar ao serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada. Esse ato aqui, parte, pensa em todo o nosso querido Silas Câmara, qual eu agradeço aí o empenho para que isso se tornasse uma realidade. Para uso da palavra, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Eu cumprimento o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Presidente, seja sempre bem-vindo ao Amazonas. A sua vinda aqui é muito simbólica e muito emblemática nessa reunião do CAIS. Cumprimento também o ministro Paulo Guedes, em nome dele cumprimento os demais ministros de Estado, cumprimento o superintendente da Zona Franca de Manaus, Coronel Menezes, cumprimento aqui os meus colegas governadores, Gladys Cameli, do Acre, Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Denário, de Roraima, cumprimento também o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, cumprimento os deputados estaduais, os deputados federais que aqui estão, o presidente da Câmara de Vereadores, cumprimento também a primeira-dama do Estado, Tayana Lima, e em nome dela cumprimento todas as mulheres presentes, demais autoridades, senhoras e senhores, meus colegas da imprensa. O mundo tem muito cobrado a Amazônia sobre a preservação das florestas, dos nossos recursos hídricos, da biodiversidade, mas tem esquecido do mais importante, que é a preservação do ser humano que mora na Amazônia. E para preservar o ser humano que está na Amazônia, é preciso gerar emprego e renda e levar desenvolvimento social, ramal, vicinal pavimentada, infraestrutura, água potável, energia elétrica, internet para o interior. Há uma pressão muito grande internacional, inclusive discussões em torno do Fundo Amazônia. Há uma pressão internacional de alguns organismos para que nós façamos aqui na Amazônia o que eles não conseguiram fazer lá. E o que eu estou pedindo, presidente, o que eu estou cobrando é que haja um condicionamento do índice de preservação da Amazônia ao índice de desenvolvimento humano da região. No Amazonas, nós temos 97% da nossa floresta preservada, mas de acordo com dados do IBGE, 49% do nosso povo está vivendo na linha da pobreza. Então a gente tem ainda uma diferença muito grande para fazer esse conciliamento entre índice de preservação e índice de desenvolvimento humano. E nesse processo de preservar o ser humano, a Zona Franca de Manaus tem um papel fundamental. A Zona Franca de Manaus corresponde hoje a cerca de 80% das atividades econômicas do Estado. Elas estão ligadas diretas ou indiretamente a essa atividade. Nós não temos nenhum modelo a curto ou a médio prazo que possa substituí-la. Senhor presidente, senhor ministro da Economia, nós não abrimos mão da Zona Franca de Manaus. Ela tem que continuar no texto da Constituição como está, e os governadores da Amazônia
precisam e é imperativo que eles participem efetivamente das discussões em torno da reforma tributária, porque qualquer medida que se tome, mesmo que não seja aqui no estado do Amazonas ou para outro estado da região, nós somos afetados e aí nós podemos comprometer a competitividade das empresas que estão aqui. E no momento que eu tenho uma empresa que sai do distrito industrial de Manaus, ela significa desemprego. E no momento em que há o desemprego, as pessoas que tinham funcionários de uma empresa que tinha um plano de saúde, que às vezes a empresa tinha uma parceria com uma escola privada, eles acabam indo buscar o serviço público e acabam pressionando cada vez mais o serviço público que já está estrangulado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, em nome dos governadores, nós queremos agradecer o empenho que o senhor tem feito, junto com todos os seus ministros, para viabilizar infraestrutura para a Amazônia. É o caso, por exemplo, da BR-319, a pavimentação do trecho do Meião. Estivemos recentemente com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e vamos assinar um acordo entre IBAMA e IBAMA para que haja um avanço nessas licenças ambientais. Estamos conversando também com o ministro de Infraestrutura e já há uma disposição muito grande de que efetivamente isso aconteça. É a estrada que liga o Amazonas a Rondônia. Isso é importante para todos nós que moramos aqui, porque quem está aqui no Amazonas, quem está em Roraima, tem, como a 319, o único canal de ligação de rodoviária com o restante do Brasil. Aqui só se chega de avião ou de barco. Então imagina a dificuldade que é chegar ao estado do Amazonas e em outras regiões. Bem como já há encaminhamentos para recuperação de rodovias lá no Acre, há já o processo de recuperação da Transamazônica, que é lá no estado do Pará. Nós vivemos um momento diferente no país e um momento diferente também no mundo. E o governo federal tem dado essa resposta de disposição da necessidade do desenvolvimento, mas um desenvolvimento com responsabilidade, um desenvolvimento sustentável, em que concilie desenvolvimento econômico, social e a preservação do meio ambiente. Daí a necessidade de acordos bilaterais, da abertura comercial e logística com alguns países. É o caso, por exemplo, dessa conexão do Amazonas com o Peru. Um container que sai da China para chegar aqui para uma empresa do distrito industrial, passando pelo canal do Panamá, leva em média 24 dias. Se nós conseguirmos, presidente, viabilizar essa rota aqui pelo Peru, lá no Porto de Paita, nós vamos diminuir esse tempo para aproximadamente 12 dias. Imagina o ganho que isso daqui é para a nossa região, com a possibilidade do estado do Amazonas receber produtos do Peru, receber os insumos da Ásia, a abertura de canal comercial com esses grandes players da economia mundial. Isso daí é fundamental. E para encerrar aqui a minha fala, é importante que haja uma atenção especial, sobretudo, para a Amazônia, no que diz respeito à regularização fundiária. Esse é um gargalo que nós precisamos superar para garantir desenvolvimento do setor primário, desenvolvimento da atividade mineral, desenvolver piscicultura, desenvolver turismo e outras atividades econômicas. Da mesma forma, senhor presidente, nós pedimos que haja prioridade no ZE, inclusive o zoneamento econômico ecológico do Purus já foi homologado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está na Casa Civil, e eu tenho certeza que logo, logo, ele deve ser assinado pelo senhor para ajudar os nossos irmãos que moram naquela região do Purus. Presidente, conte com os governadores da Amazônia, conte com esses governadores que estão torcendo para que esse país dê certo, para que haja o desenvolvimento que todos nós sonhamos, para que haja o desenvolvimento que se espera na Amazônia, que se espera no norte, região que por muito tempo
ficou relegada a um segundo plano e as pessoas olhavam para a Amazônia apenas do ponto de vista da preservação, como aqui se tivesse uma redoma e que não estivesse aqui o ser humano, como se não tivesse o cidadão. Nossa prioridade é preservar o cidadão, gerando emprego e renda, gerando desenvolvimento econômico e social e garantindo a preservação da nossa floresta. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde, é uma honra, uma satisfação estar aqui nessa região maravilhosa que é a nossa região amazônica. Prezado do governador Wilson Lima, por economia de tempo, eu cumprimento a todos em nome dele, então. Não preciso falar aos senhores a vibração que eu tenho e o meu sentimento por essa região maravilhosa. Diz aí, fontes ocultas, que antes mesmo de o Brasil ser descoberto, já havia o interesse do mundo na região. Afinal de contas, o Tratado de Tordesilhas é de 1494. Mas o tempo passou, o Brasil foi descoberto em 1500. Aos 2 séculos e meio aproximadamente depois da descoberta, tivemos aqui a província do Amazonas e a história prosseguiu. O mundo todo sempre esteve com seus olhos voltados para essa região. Lá atrás, o governo militar, sabendo disso, resolveu em 1967 criar a Zona Franca de Manaus. É isso mesmo? Perfeito. 28 de fevereiro. Tá. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, eleito presidente da República no dia 11 de abril de 64, de acordo com a Constituição de 46, tendo inclusive votado nele Juscelino Kubitschek e também Ulisses Guimarães. E a história seguiu. O tempo avançou. No final do governo Figueiredo, ou melhor, no final ainda do governo Sarney, começou o governo Figueiredo, resolveu-se aqui criar aqui os pelotões de fronteira em nosso estado do Amazonas em especial. A ideia é vivificar a nossa fronteira para que essa região aqui fosse consolidada como sendo nossa, uma das mais ricas do mundo. Lamentavelmente, atrás disso veio a indústria das demarcações de terras indígenas. Pessoas com outro pensamento, querendo fazer com que o índio, nosso irmão, fosse tornado recluso nessas grandes áreas, como se fosse um ser humano pré-histórico. Por muito tempo vivemos e convivemos com isso. O abandono do índio e cada vez mais a indústria da demarcação de terra indígena se fazendo presente. Sofri muito com isso. Afinal de contas, a reserva Yanomami vem lá dos idos 1992, pegando aí, em grande parte, os estados de Roraima e Amazonas. Depois veio Raposa Serra do Sol, áreas riquíssimas. E os nossos irmãos índios começaram a acordar para isso. Cada vez que um presidente da República viajava para fora do Brasil, voltava para cá, no seu colete, determinação de fora do Brasil, para que novas áreas fossem demarcadas, novos parques fossem demarcados ou ampliados, bem como unidade de conservação. Graças a Deus, essa mentalidade foi mudando ao longo do tempo. Nós queremos integrar o índio à sociedade e queremos fazer um casamento do meio ambiente com o progresso. E conseguimos, então, montar um gabinete em Brasília voltado para o viés técnico. E hoje os nossos ministros conversam entre si. E só por causa desse entendimento, nós podemos sim, mais que sonhar,
temos a certeza que a nossa BR-319 será asfaltada, mesmo nós tendo pego um Brasil destruído economicamente, um orçamento mais que minguado, já devendo, e nós estamos trabalhando no sentido de atender a todos, não interessa a região que esteja necessitando, seja o Nordeste, o Norte, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul, trabalhamos para o Brasil. Essa é a determinação e orientação que eu dei aos nossos ministros, que em grande parte são pessoas que abriram mão de muita coisa para trabalhar junto ao governo. E tratando a coisa pública, com o devido respeito que ela merece, essas obras aparecerão com toda certeza. Quero elogiar também aqui, além de Castelo Branco, a Zona Franca de Manaus, o presidente Ernesto Geisel, que em 76 inaugurou o aeroporto Eduardo Gomes e também inaugurou a BR-319. Quero cumprimentar aqui, eu não a conheço pessoalmente, a senhora secretária de Turismo, está aí? Está ali, ó. Rosilene Medeiros. Cumprimentar a senhora, parabéns, juntamente com o Gilson, nosso presidente da Embratur, praticamente ultimaram um contato com uma empresa espanhola, de modo que tenhamos uma linha partindo de Madrid, Manaus até Lima e o sentido inverso também. E dizer a todo mundo aqui, e quem disse isso não foi um brasileiro, um estrangeiro, um americano, disse lá atrás, né? Agora posso morrer feliz, porque eu conheci o Rio Amazonas e essa região exuberante que é o nosso estado do Amazonas. Então, essa região tem tudo para ser, prezado Paulo Guedes, um marco econômico de nosso Brasil. Ninguém tem, como disseram aqui, o que nós temos, o subsolo. Aqui na foz do Rio Madeira, nós temos uma área riquíssima para potássio e vale a pena aqui. Quando era deputado, não poderia falar porque as informações que eu obtive eram confidenciais. Como presidente, como agora eu sou dono desse carimbo, posso falar. A Petrobras, Almirante Bento, a Petrobras, que é o nosso ministro das Minas e Energia, não foi apenas assaltada de uma forma ou de outra. O direito à exclusividade para explorar potássio na foz do Rio Madeira, foi vendida à empresa canadense em 2008. Vocês sabem quem era o presidente dessa época. E esse documento confidencial está comigo. Depois outras coisas aconteceram, conseguimos lá na frente recuperar isso daí. Mas o Brasil foi vendido até dessa forma. A exclusividade de explorar subsolo nosso para empresas estrangeiras em documentos secretos. A nossa Amazônia é exuberante. Temos tudo aqui. Além do subsolo, como disseram, a biodiversidade. Tenho mostrado, falado para o mundo, que qualquer país que porventura queira, em parceria, explorar a nossa biodiversidade, estamos prontos para conversar com esses países. Tenho dito que é a mesma coisa na exploração mineral. Nós não podemos viver apenas de commodities. Eu falo em parcerias porque quero agregar valor àquilo que nós temos. E a Zona Franca de Manaus é importante nessa, se Deus quiser, futura parceria para o bem-estar do nosso querido Brasil. Meus amigos de Manaus e dessa região maravilhosa aqui, a Amazônia é legal. O nosso governo só pode fazer algo porque eu dei, que não só escolhi, como dei liberdade para os ministros poderem bem trabalhar de acordo com o entendimento, visando o bem comum na sua respectiva pasta. Orientei também o nosso ministro, Almirante Bento, de modo que promova uma legislação
passando pelo parlamento, obviamente, hoje nós queremos legalizar, sim, o garimpo no Brasil. E assim sendo, já que gosto de falar muito, né, mas tenho que ser breve, tá? Dizer do amor que todos nós temos por essa região, da confiança que temos em deputados e senadores que estão ao nosso lado lá em Brasília, na cooperação para buscarmos atingir a esse bem comum, que é o desenvolvimento dessa região maravilhosa. Desejo que este ano seja de muitas vitórias e resultados. Declaro abertos os trabalhos da 287ª reunião ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA. Prezado Menezes, boa sorte, felicidades e que Deus abençoe o nosso Brasil. Selva. Nós acompanhamos direto do Amazonas a participação do presidente Jair Bolsonaro na reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de